Saúde a todos, que a paz do Eterno esteja em nosso coração. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui compartilhando a sua lei, dos seus mandamentos, da sua justiça, que nos guia para um caminho de obediência e de retidão. Nessa oportunidade gostaria de estar compartilhando, falando sobre as duas testemunhas que nós observamos em Apocalipse capítulo 11, também em conexão com Zacarias capítulo 4, mencionando sobre as duas oliveiras, que João também utiliza essa nomenclatura em Apocalipse 11, e entendendo um pouco daquilo que é revelado também no relato da transfiguração, a qual Cristo, diante de seus discípulos, também se manifestou de uma forma glorificada, de uma forma em particular, e nisso nós entendemos o propósito dessa narrativa. Vamos estar compreendendo um pouco desse sentido, de saber o que representa essas duas testemunhas, estas duas oliveiras no nosso tempo atual, sabendo que todos nós também fomos chamados como testemunhas da mensagem e da propagação da lei e dos mandamentos do Eterno, sabendo que aquilo que Cristo, o Messias, Jesus, mencionou para os discípulos em Atos capítulo 1, verso 8, para que eles ficassem em Jerusalém até que eles pudessem receber o revestimento, o poder do Eterno, para que eles pudessem também estar aptos para ser testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Mas compreendendo esse contexto profético, a qual está em Apocalipse capítulo 11, como também Zacarias capítulo 4 menciona, são profecias que revelam realmente o propósito do Eterno, dessas duas oliveiras, como é chamado, também essas duas testemunhas que estão diante do Deus da terra, testemunhando e preservando a ordenança que o Eterno tem determinado. Primeiro, iniciando a nossa leitura aqui em Apocalipse, capítulo 11, o texto ao qual João veio a receber a revelação na ilha de Patmos e descreveu da seguinte forma, primeiro verso do capítulo 11. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, do Eterno, e o altar, e os que nele adoram, e deixe o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e a devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta, que sobe do abismo, lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram, e ouviram uma grande voz do céu que dizia, subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. É importante nós adentrarmos a esta palavra profética e saber que o contexto de Apocalipse também é um texto simbólico. Em muitos momentos
devemos utilizar da parte literal, mas também da parte simbólica, para não nos combinar em erros teológicos de interpretação. E nisso nós vamos perceber o sentido, o contexto do tempo que essas duas testemunhas estariam profetizando, e nós vamos perceber que esse período também está em conexão com o que é descrito em Apocalipse capítulo 12, em Apocalipse capítulo 13, nisso entendendo o propósito desse período do testemunho destas duas testemunhas. E aqui no início, no caso do capítulo, João, ele recebe uma orientação para estar medindo o templo do Senhor, o altar, porém o átrio que está fora do templo não era para ele estar medindo, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa, e aqui nós entendemos o contexto de cidade santa, Jerusalém, por 42 meses, as nações pisarão a cidade santa por 42 meses. E quando nós observamos essa nomenclatura, 42 meses, como também no verso 3 de 1260 dias, nós entendemos que está em relação, em conexão, o período também que é decorrido no Apocalipse 12 e 13, o período a qual a besta exerce o seu domínio por 1260 dias profético, que diz respeito a 1260 anos, como na profecia de Ezequiel, no capítulo 4, menciona que para cada dia o Senhor dá um ano, mediante a palavra profética. Também entendemos que o período do grande apogeu, a qual a besta, um sistema que diz respeito sempre, mostrando que a besta de Apocalipse capítulo 13, que sobe do mar, como também a segunda besta, de uma forma política religiosa, que sobe da terra, se manifesta de uma forma como um sistema, um grande império, um grande poder, não algo literal de um homem, de um indivíduo específico, mas realmente um poder, um sistema que também governou nos 1260 dias, ou por que não dizer também nos 1260 anos proféticos. Então aqui o Eterno está mencionando que ele daria poder às suas duas testemunhas e elas profetizariam nesse período de 1260 dias, vestido de pano de saco. Aqui compreendemos que as duas testemunhas, que também ainda exercem o seu testemunho até os dias atuais, mesmo que esses 1260 anos proféticos já finalizaram, mas nós entendemos que nesse período essas duas testemunhas profetizaram, guardando os mandamentos do Eterno na sua lei, preservando a sua palavra e também profetizando. E aqui nós vamos entender o sentido das duas testemunhas. Então, compreendendo esse período de 1260 dias como de 42 meses, diz respeito ao mesmo período, só mudando a nomenclatura. E também em Apocalipse capítulo 12, nós vamos perceber também que João menciona da mesma forma que Daniel utiliza da sua profecia. No verso 14 de Apocalipse 12, ele menciona esse período que a mulher, que nós entendemos que é Israel, que é o povo eleito, o povo escolhido, o povo que guarda os mandamentos do Eterno, fugiu da perseguição que a besta exerceu nesses 1260 anos e também manteve o seu testemunho. No verso 14 ele diz: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo e fora da vista da serpente. Então esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como também 42 meses, como 1260 dias, como também aqui no verso 9 diz respeito a 3 dias e meio, diz respeito ao mesmo período profético, a qual nós observamos em Apocalipse 12, que o povo do Eterno, Israel, o povo judeu foi perseguido, como também o povo israelita e as nações que foram aproximadas da congregação de Israel, quis realmente exercer o testemunho da palavra do Eterno, dos seus mandamentos, foram perseguidos pela besta, pelo sistema, mas também nesse período de 1260 dias, como também se nós dividirmos, mediante esse período, também será caracterizado por 42 meses. Se nós utilizarmos também, iremos compreender dentro da nomenclatura de 3 dias e meio, cada dia correspondente a um ano, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Também essa nomenclatura
que João utiliza aqui no verso 9. Então é muito importante nós entendermos que essas descrições diz respeito ao mesmo período, a qual também está relatado em Apocalipse 13, que a besta exerceria o poder sobre os santos do Altíssimo e os venceria em questão das grandes batalhas e perseguições que foram impostas, mas foi nesse período de perseguição, foi nesse período a qual o povo judeu foi perseguido, foi nesse período que o povo israelita, como também todas as nações que abraçaram a fé, que não se envolveram com a idolatria, todo o engano da grande Babilônia, que não aceitou as mudanças dos tempos das leis do Eterno, que não aceitaram o sistema que se levantou, como Daniel profetiza no capítulo 7, que esse poder mudaria os tempos e as leis. Aqueles que não aceitavam nesse período, mediante a doutrinação, os ensinos, os posicionamentos, os concílios que foram determinados, que foram decididos, doutrinas que não foram apresentadas para o povo de Israel também ser participante dessas decisões, nós vamos entender que aqueles que não aceitavam os pensamentos do sistema realmente que se levantou de uma forma política e religiosa, eram perseguidos nesse tempo de 1260 dias, como também de 42 meses. Se nós somarmos 1260 dias e fazendo a divisão do cálculo referente a dias dos meses, nós chegaremos em 42 meses. Como também, se nós utilizarmos a profecia de Daniel mediante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, também chegaremos nos 1260 dias. Um tempo diz respeito ao ano judaico e corresponde mediante a 360 dias. Se nós somarmos 2 tempos, teremos mais 720. E se nós, no caso, somarmos mais metade de um tempo, chegaremos a 1260 dias. Então, o período que essas duas testemunhas exerceram o poder foi nesse tempo de perseguição, mas também elas testemunharam sobre a lei e os mandamentos do Eterno, como está descrito em Zacarias capítulo 4, verso 14, elas também são as duas oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E aqui nós vamos perceber já um pouco da identidade dessas duas testemunhas, pelo fato que é descrevido também no verso 6. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Aqui nós vamos perceber realmente os personagens que representam essas duas testemunhas, personagens bíblicos que foram usados dessa forma para fechar o céu, para transformar as águas em sangue. E nisso nós vamos entender também o contexto da transfiguração, que diz respeito a Elias e Moisés, a Moshe e a Elias. Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, conversando com o Senhor Jesus Cristo. O corpo e a manifestação do Senhor Jesus Cristo se resplandeceu diante dos discípulos. E nisso nós vamos perceber que Elias, no tempo do seu ministério, foi utilizado nos tempos de Acabe para fechar os céus. E nisso nós observamos também como Tiago vai estar falando que ele foi usado para fechar os céus por 3 anos e 6 meses. E nisso nós vemos o contexto do que João está apresentando. Como também Moisés no Egito também foi o grande líder que conduziu o povo retirando, realizando o êxodo. E nisso nós vamos entender também a primeira praga, a qual o Senhor utilizou Moisés e Arão. Através de Moisés e de Arão também as águas se tornaram em sangue. E nisso nós vamos compreendendo o propósito dessas duas testemunhas. Realmente, nesse período de 1260 anos, de 42 meses, como também é descrito nesse período, o seu corpo por 3 dias e meio, também em conexão com esse período. Se nós formos considerar cada dia correspondente ao ano, teremos 3 anos e meio, e 3 anos e meio se corresponde perfeitamente com os tempos a qual Daniel profetizou no capítulo 7, mencionando sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Disso nós compreendemos, né? Um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, temos 3 anos e metade de um tempo, meio ano. Mas isso é de uma forma profética, não de uma forma literal que realmente nós entendemos, mas de uma forma profética. Como nós entendemos os 1260 dias, dividido pela quantidade de dias do mês, chegamos em 42 meses, como também 3 dias e meio corresponde a esse período que as testemunhas profetizaram a palavra do Eterno. E aqui nós vamos perceber que realmente elas são perseguidas, elas realmente ficam totalmente restritas nesse tempo, mas exercem o testemunho da palavra do Eterno. E nisso nós vamos entender que Moisés, Moshe, representa o Israel dentro do contexto de Romanos capítulo 11, que está endurecido até os dias atuais. Moisés simboliza aquele que guarda a Torá, guarda os mandamentos, guarda a lei, preserva a palavra que o Eterno entregou, e nisso nós entendemos que ele é uma testemunha, que representa também o povo judeu, que nos dias de hoje ainda não abraçou Cristo como Mashiach, como Messias, não recebendo Jesus realmente como Salvador, mas eles, como nação sacerdotal, ainda mantêm preservando a lei de Deus e os mandamentos. É representado por Moisés, Israel que está endurecido. Já Elias, que profetiza, que realmente nós entendemos pelo ministério de Elias, nós entendemos que todo aquele israelita que fez parte dos 144 mil, que foram as primícias, logo após o batismo de Jesus por João Batista, iniciando seu ministério, como está na profecia de Daniel, que ele faria alianças com muitos, e nisso nós entendemos também no contexto profético, mediante a profecia também em Apocalipse, e observamos isso, sobre os 144 mil, que eram os israelitas das primícias, foram os primeiros frutos que se entregaram para a vontade, crendo em Jesus como Messias, como o apóstolo Paulo em alguns dos seus escritos também menciona que eram milhares e milhares de judeus. Então, desde o início realmente do ministério do Senhor Jesus Cristo até a sua ascensão, passando pela última semana de Daniel, que se cumpriu mediante a crucificação de Cristo e se estendendo até a morte de Estevão, nós vamos perceber que esses 144 mil foram selados, 12 mil de cada tribo. E nisso nós entendemos que esses israelitas que receberam a fé em Cristo, em Jesus, até sacerdotes da época também abraçaram a fé, fazem parte desse ramo a qual é simbolizado por Elias, aquele que profetiza, aquele que realmente crê em Cristo como Messias, e todos aqueles que foram aproximados da congregação de Israel, que crê em Jesus como Messias, é simbolizado por Elias como essa oliveira, essa testemunha que profetiza e que recebe o Senhor Jesus como Messias. Mencionando que mesmo Israel, que está endurecido, que é representado por Moisés, que guarda a Torá, os mandamentos, mesmo que estão endurecidos, também eles são a nação sacerdotal. Não deixe de ser a nação sacerdotal. É o povo adquirido e escolhido do Eterno, e eles são uma testemunha na terra até os dias atuais, mas também todos aqueles que foram aproximados, crendo em Jesus como Messias, é representado por Elias, que profetiza e que anuncia arrependimento, que anuncia contra a idolatria, contra o paganismo, como também Elias profetizou contra Acabe, contra o engano de Jezabel, contra os profetas de Baal, e também nós vamos entender o contexto que está em Romanos capítulo 11, mas também está lá no contexto de que Deus manifestou para Elias, mencionando para ele quando ele achou que estava sozinho, que não tinha mais ninguém, os profetas já tinham sido mortos, e Deus diz: eu reservei ainda 7 mil que não se dobrou. E nisso nós vamos entender lá em Romanos capítulo 11, que também tem os eleitos, aquilo que Israel não alcançou, mas os eleitos alcançaram, aqueles que foram endurecidos, que são representados por Moisés, não alcançaram no contexto de receber Jesus, o Messias, como Salvador, mas os eleitos também alcançaram, entendendo que os ramos da oliveira que foram quebrados para que pudesse ter um enxerto daqueles que fossem aproximados. Mas nós que fomos aproximados da congregação de Israel, que fomos enxertados na oliveira, não podemos nos vangloriar,
mas de entender que é o propósito do Eterno, que esses ramos foram quebrados, que realmente eles estão no profundo sono, mas o Senhor também, na sua vinda, aqueles que estiverem vivos serão alcançados pela salvação e serão redimidos. Por isso, as duas testemunhas são representadas por Moisés e Elias, por Moshe e por Elias, representando Moisés, o povo de Israel endurecido, que não aceitou Jesus como Messias, mas também tem a segunda testemunha, Elias, que representa todos aqueles, tanto israelitas como não judeus, que crêem no Senhor Jesus Cristo como Messias e que profetizam os seus mandamentos, as suas leis, os seus ensinos. Mas é importante frisar que nesse período de perseguição que nós observamos em Apocalipse capítulo 13 e que aqui Apocalipse 11 menciona, que foi nesse período de perseguição que realmente a besta se levanta, o sistema se levanta contra, realmente para batalhar, e aqui há a palavra realmente para estar matando, diz respeito a restringir, diz respeito a perseguir, a impedir que as testemunhas venham pregoar a lei e os mandamentos do Senhor, nesse contexto dos 1260 anos que nós compreendemos na história e sabemos que a história é o Senhor que determina. Nós percebemos que tanto o povo judeu, que é representado pela testemunha como de Moisés, foi perseguido, foi morto, realmente foi impedido de guardar os sábados, de guardar a lei, de guardar a circuncisão, foi perseguido, e nós entendemos nesse período a testemunha representada por Moisés, pelo Israel endurecido, foram perseguidos nesses 1260 dias e anos proféticos, como 42 meses, como também 3 dias e meios proféticos, como também as nações e aqueles que foram realmente aproximados da congregação de Israel, que é representado por Elias, que crê no Senhor Jesus Cristo, que anuncia como Messias, que profetiza e testemunha a sua lei e os seus mandamentos, também foi perseguido. E nisso há o contexto de Apocalipse 12, que a mulher teve que fugir, realmente fugir para o deserto, e o grande dragão, a grande besta perseguindo a mulher. Então nós percebemos nesse período de 1260 anos, tanto os israelitas, judeus, naturais, endurecidos, que não receberam Jesus como Messias, como aqueles que também foram aproximados e guardaram a lei do Eterno, os mandamentos, dentre as nações também foram perseguidos nesse período por esse sistema político e religioso que representa a segunda besta que se levanta em Apocalipse capítulo 13. E aqui nós vamos entendendo o sentido da profecia, da identidade dessas testemunhas. Elias teve o poder para fechar o céu para que não chovesse, como também Moisés teve o poder para converter as águas em sangue, e nisso nós vamos observar esta profecia que diz respeito a essas duas testemunhas, estas duas oliveiras que Zacarias também vai estar mencionando. Isso nós observamos, o texto que nós lemos está em conexão com Apocalipse capítulo 13, verso 5, dentro do período que nós mencionamos, que está referindo sobre o período a qual a besta, no caso, perseguiria. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. O mesmo tempo de testemunha das duas oliveiras é o período também da perseguição, E verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Como também Apocalipse capítulo 12, verso 6, nós entendemos também esse texto sobre o período. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 1260 anos proféticos. Aqui nós vamos mencionar Zacarias capítulo 4, 14, que também está em conexão com esse texto, também Êxodo capítulo 7, 19 e 20, e decorrência também 1 Reis 17, 1, falando sobre Elias. E observamos também a palavra que Tiago, irmão do Senhor, também fala em Tiago 5, 17, capítulo 5, versos 17 e 18, sobre Elias. Nós vamos decorrendo. Aqui em Zacarias capítulo 4, Zacarias recebe a profecia, recebe a visão em conexão com a profecia, e ele observa essas duas oliveiras, e ele entende, busca o entendimento
com o Senhor para compreender quem são essas duas oliveiras. E nisso nós observamos que esta visão de João e Apocalipse capítulo 11 já está mais ampliada, mas está em conexão com essa profecia de Zacarias capítulo 4, mencionando sobre as duas testemunhas, as duas oliveiras, Moisés e Elias, como nós identificamos também no relato da transfiguração. Verso 1 do capítulo 4, a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho e eis um castiçal, um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite por cima, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Verso 11, falei mais e disse, e Zacarias pergunta: quem são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e o que verte desse ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E aí ele teve a resposta. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então esse relato de Zacarias capítulo 4 diz respeito à visão, observando essas 2 oliveiras, e também em complemento com o Apocalipse 11, entendemos de uma forma mais ampliada que essas 2 oliveiras são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. O Israel que está endurecido hoje, que não recebe Jesus como Messias, mas ainda permanece sendo como nação sacerdotal, porque nós vamos entender que Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão o elegeu, mas realmente é o propósito de Deus esse endurecimento para que as nações pudessem ser alcançadas. Mas mesmo no seu endurecimento, Israel exerce o papel como testemunha, preservando a lei, a Torá, os mandamentos do Eterno, e também testemunhando dentro do contexto atual a lei e os mandamentos e as profecias do Eterno. Como também Elias, que representa aqueles que foram aproximados de Israel, como também aqueles que testemunham a lei do Senhor, que realmente profetizam as verdadeiras doutrinas, os verdadeiros mandamentos das raízes da fé, também que não aceitam toda a idolatria, todo o paganismo que realmente Roma, o Império Romano trouxe e também se levantou contra o santo do Senhor. E Elias representa aqueles que profetizam, que anunciam a palavra do Senhor, e essas são as 2 testemunhas, os 2 ungidos, Moisés e Elias, que estão diante do Senhor de toda a terra profetizando. Da mesma forma que profetizaram nos 1260 anos de perseguição, aonde foram perseguidos para serem encontrados até a morte, aonde muitos foram mortos, muitos foram calados, mas perseveraram anunciando os mandamentos e as leis do Eterno. E nisso nós entendemos a profecia de Zacarias capítulo 4 está em conexão com Apocalipse capítulo 11. E aqui nós vamos caminhando para o texto em Êxodo capítulo 7, a primeira praga, as águas tornam-se em sangue, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 11, verso 6, uma das características de uma das testemunhas transformando a água em sangue, e isso diz respeito a Moisés, a Moshe, verso 19 do capítulo 7, e disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, e toma a tua vara, e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos do seu servo, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Aqui a característica da testemunha representada por Moisés, o povo de Israel endurecido,
como também é um sinal, mediante aquilo que Deus manifestou no Êxodo, e é uma característica para nós identificarmos Moisés como uma testemunha, como está relatado em Apocalipse capítulo 11, verso 6, aquilo que também é característica das testemunhas do Eterno. Observamos também em Êxodo capítulo 19, Moisés sendo utilizado no Monte Sinai como também o grande líder, aproximando o povo de Israel para o concerto, para a aliança, para o casamento, para que o Eterno pudesse desposar Israel, como está profetizado em Oséias, e observamos que Deus desposou Israel, Deus casou com Israel. No verso 3 do capítulo 19 diz: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Da mesma forma que a mulher, que simboliza Israel em Apocalipse capítulo 12, que também recebeu asas de águia, também Israel foi aproximado do Eterno, também vindo, e o Senhor os levou sobre asas de águia. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu coração, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, eles confirmaram e acertaram o concerto do Senhor, e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Em outro contexto que também nós observamos na narrativa, ele diz: obedeceremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E nisso nós vamos observando o relato mediante a testemunha de Moisés, que preservou a Torá, os mandamentos, a lei, tanto que foi o próprio Moisés, que é representado pelo Israel endurecido, que escreveu a lei, o Pentateuco, os mandamentos, e que Israel, até o dia de hoje, mesmo endurecido, não aceitando Jesus como Messias, preserva essa lei e esses mandamentos e se torna uma testemunha diante do Eterno. Porque nesse texto, como nós lemos, eles foram chamados como nação sacerdotal. Em partes, Israel está exercendo o seu ofício sacerdotal e exercerá em plenitude no reinado do Messias quando ele voltar. Mesmo endurecidos, são nação santa, sacerdotal, povo do Eterno, não foram esquecidos pelo Eterno. É nisso que nós vamos entender em Romanos capítulo 11, e representa essa testemunha como Moisés, que guarda a lei e os mandamentos. Agora, entendendo a característica da segunda testemunha, através de Elias, que profetiza, nós vamos entender que são todos aqueles que são aproximados da congregação de Israel, como também, próximo do contexto do ministério de Cristo, foram 144 mil também, que iniciaram sendo as primícias, que creram no Senhor Jesus Cristo e que realmente aceitaram a fé em Jesus, o Messias, e foram as primícias, os primeiros frutos, os primeiros convertidos, como também ali a pregação do apóstolo Pedro, após o Atos capítulo 2, 3.000 almas, 3.000 vidas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E nisso nós vamos percebendo que também muitos israelitas foram aproximados, nesse contexto do batismo do Senhor Jesus, até chegarmos em Atos capítulo 10, que foi a primeira conversão do primeiro gentio Cornélio. Desse período, todos aqueles que receberam a fé no Senhor Jesus Cristo eram israelitas. A pregação eram para os israelitas, mas a partir de Atos capítulo 10, Pedro recebendo a visão daquele grande avental com grandes animais impuros, o Senhor demonstrou que os gentios também seriam aproximados e seriam enxertados na oliveira de Israel. Mas nesse período, esses primeiros frutos, essas primícias, esses 144 mil foram selados, foram aproximados naquele tempo a qual decorreu a última semana, a qual Daniel profetizou mediante as 70 semanas que o Senhor revelou para Daniel na profecia do capítulo 9. E nisso nós entendemos que, em decorrência disso, em continuação, os gentios foram aproximados, e todos aqueles que recebiam a palavra do Senhor, crendo em Jesus como Messias,
são simbolizados pela segunda testemunha de Elias, que é aquele que profetiza. Como também um sinal de fechar os céus, nós observamos aqui em 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui nós vemos um sinal, como também está em Apocalipse capítulo 11. Elias fechou o céu pelo poder do Eterno, determinando a sequidão, mediante aquilo que realmente o Eterno utilizou para que ele profetizasse. Em decorrência, no capítulo 18, a partir do verso 22, a gente observa Elias contra os profetas de Baal, contra a idolatria, profetizando contra o engano, trazendo o povo de Israel para próximo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tirando eles da confusão. Realmente não sabia a quem servia, a Baal, ao Deus eterno. E nisso nós vemos um grande conflito, a grande batalha no Monte Carmelo, onde teve o grande sacrifício do profeta Elias, e o Deus do céu respondeu com fogo, e então o povo compreendeu realmente que Deus, o Eterno, é o único Deus, e realmente somente a Ele deve se servir. Aqui em 1 Reis capítulo 18, nós observamos aqui toda a palavra que o povo percebeu. Aqui no verso 39, o que vendo todo o povo, mediante aquilo que o Senhor tinha realizado, o fogo que caiu sobre o sacrifício, sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós, como a nação sacerdotal enxertada em Israel, representado pela testemunha de Elias, devemos profetizar e trazer o arrependimentos para as nações e retirar eles do entendimento, do engano, da idolatria que estão inseridos, e representar, testemunhar, para que eles possam compreender que só o Senhor é Deus. O Senhor é único, o Senhor é um, como está em Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Eterno nosso Deus é um, é único, há um único Deus, o Deus verdadeiro, somente Ele é o Senhor. E nisso nós entendemos que Elias profetizou arrependimento, como também contra a idolatria, levantando contra tudo aquilo que realmente Acabe e Jezabel estava fazendo em Israel. E nisso é o contexto também, mediante esses 1260 anos, a testemunha representada por Elias também, o povo que creu no Senhor Jesus Cristo como Messias, anunciou a palavra, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo martirizado. Tanto a testemunha de Moisés como de Elias, nesse contexto de 1260 anos, sofreram as cruzadas, sofreram as inquisições, as perseguições, as mortes daqueles que eram considerados hereges, que não aceitavam o contexto, as doutrinas que realmente que o paganismo romano trazia, as ideologias e doutrinações, onde o povo do Eterno foi perseguido, realmente de guardar os mandamentos, mas nisso eles testemunharam contra o paganismo, como também aqueles que receberam Jesus como Messias, profetizaram como Elias. Como nós entendemos também na palavra do Senhor, que João Batista veio no espírito de Elias, profetizando arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E nisso nós percebemos a palavra profética. Aqui em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos perceber realmente quando o Senhor se manifestou para Elias, e observamos realmente a forma que ele comeu daquele alimento que o anjo deu, subiu para Horebe, o monte de Deus, e Deus se manifestou pelo terreno. Deus se manifestou naquele lugar, e passou um grande terremoto, um grande fogo, e realmente o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei e busco a minha vida para lhe tirarem. Aqui Elias pensando que estava só, mas o Senhor responde no verso 18: também eu fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Aqui o Senhor mostra para Elias realmente
que havia ainda 7.000 eleitos que não se dobraram, que não se contaminaram, que eram testemunhas verais da palavra do Senhor. E nisso nós vamos observar em Romanos capítulo 11, que o apóstolo Paulo utiliza nesse início desse capítulo a analogia de Elias o profeta e os 7.000 mediante aos eleitos que alcançam a promessa. Em Mateus capítulo 17, verso 3, observamos o relato da transfiguração, quando o Senhor realmente subiu para o monte com Pedro, Tiago e João e realmente conduziu em particular para esse monte. E no verso 3 diz: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, duas testemunhas, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti e um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que ali uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. No Monte da Transfiguração se apresentou as duas testemunhas que representam tanto o povo de Israel endurecido, como também aquele que iria profetizar, que creria em Jesus como Messias, através de Moisés e Elias. Esta narração da Transfiguração diz muito respeito tanto a profecia de Zacarias capítulo 4, como o relato de João em Apocalipse capítulo 11. Aqui em Romanos capítulo 11, nós vamos perceber que está em conexão também com Apocalipse capítulo 11, e observando o relato que Paulo menciona: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo, Israel? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim pois também agora nesse tempo ficou um resto segundo a eleição, pois que o que Israel buscava, o Israel endurecido, não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos, porque está escrito: Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Aqui Paulo está mostrando que o Israel endurecido não alcançou plenamente o propósito eterno de Deus, mesmo sendo povo do Eterno, não rejeitado, nação santa, uma testemunha que guarda a Torá, a lei e os mandamentos. Mas também entendemos que no contexto dos 7.000 que também estavam com Elias, Deus também, por sua eleição também, realmente determinou que eleitos alcançassem aquilo que os endurecidos não alcançaram. Então, por isso nós entendemos que aqueles que foram aproximados de Israel como nação sacerdotal, enxertados na oliveira, foram alcançados. Dentro do contexto ali dos 144.000 que foram selados, os primeiros frutos da seara, mediante o ministério de Jesus, também antes da pregação do gentil, foram alcançados 144.000, foram alcançados também as nações que foram aproximadas. E nisso nós entendemos que tanto Israel endurecido nos dias atuais, como aqueles que profetizam o nome do Senhor, crendo no Senhor Jesus como Messias, são duas testemunhas: Moisés e Elias, testemunhando a lei e profetizando, e a outra preservando os mandamentos e as profecias. Aqui em Tiago, capítulo 5, verso 17 diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aqui nós finalizamos o nosso estudo mediante as palavras proféticas dos apóstolos, mediante as palavras e revelações de João, entendendo as duas testemunhas, tanto Moisés como Elias, como na transfigurações, tanto Israel endurecido, que está nos dias atuais, mas é nação sacerdotal, como também aqueles que foram enxertados na boa oliveira, e também representa aqueles que crê no Messias, Jesus Cristo, como Salvador. Por isso, vamos preservar o testemunho, vamos anunciar a palavra do Eterno,
crendo e sabendo que somos testemunhas verais, mesmo que o período dos 1260 anos, 42 meses passaram, mas hoje, nos dias atuais, precisamos testemunhar a palavra do Messias, o Salvador, e de saber que o seu reino se aproxima, e quando ele voltar, nós precisamos estar pronto, em posição, testemunhando a sua lei, os seus mandamentos, mesmo que venhamos ser perseguidos, mas que nós não venhamos nos envolver com a idolatria, com o paganismo, com Baal, com todo o contexto que é contrário à vontade e à lei do Eterno. Mesmo que os nossos irmãos, o povo judeu foi perseguido na Inquisição, nas cruzadas, e morreram, padeceram, foram mortos, mas hoje nós devemos testemunhar a lei e os mandamentos do Eterno, sabendo, mediante essas duas oliveiras, que estão diante do Deus da terra, como Moisés e Elias, que representa Israel endurecido, mas também Elias representa os eleitos, aqueles que abraçaram Jesus como Messias e profetizam a sua palavra. Que o Eterno venha nos abençoar, que o Eterno venha nos preservar, testemunhando a palavra do Senhor, anunciando os seus mandamentos, até que o Messias apareça sobre as nuvens e o seu reino sobre a terra seja estabelecido. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a paz, e que levante o rosto sobre ti, e que a paz do Eterno seja inserida no teu coração, para que eu e você possamos ser testemunhas verais da sua lei, dos seus mandamentos, representando Elias, aquele que profetiza, aquele que anuncia, aquele que é contra a idolatria, aquele que recebe Jesus como Messias, como Salvador, anunciando restauração para as nações e para todos os povos. Que o Eterno nos abençoe, e agradecemos por essa oportunidade, e toda a glória seja dada ao Eterno, e que o poder do Eterno, o Espírito Santo, continue falando ao teu coração. Amém.